Olá, mais uma vez aqui no nosso canal para trazer uma mensagem de reflexão para vocês. Quero que, em nome de Jesus, você possa receber essa mensagem onde você estiver ouvindo agora, ou vendo, assistindo, e que o Senhor realmente fale ao seu coração como Ele ministrou a mim. Nós acabamos de terminar aqui a Casa do Oleiro e falei um pouco sobre isso também. E eu creio que é algo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. A gente olha que no capítulo de João, no versículo 17, Jesus faz uma oração depois que ele foi então crucificado, depois que ele voltou, a ressurreição de Jesus depois do terceiro dia, quando ele aparece para os seus discípulos e quando ele fica ainda por mais uns 40 dias ensinando, falando sobre Deus para eles. Ele, antes então de subir aos céus numa nuvem e ir para o céu morar com o Pai, ficar ali, ele fala para aqueles discípulos, ele ora a Deus, ele ora sobre os discípulos, ele ora sobre aqueles que ainda irão crer. Isso tudo no capítulo de João, no capítulo 17. E quando Jesus ora sobre aqueles que ainda iriam crer, ele estava orando por nós, que hoje cremos em Jesus, mesmo que não possamos vê-lo fisicamente, mas sentimos e sabemos de tudo que ele fez pelas palavras de Deus. Então nós cremos em Jesus, ele já orou por nós. E depois disso, então, lá no capítulo 1 de Atos, eu quero ler para vocês uma passagem que fala do versículo 3. O versículo 3 do capítulo 1 fala assim: aos quais ele aqui era Jesus, também se apresentou vivo após sua paixão por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele estava falando para aqueles homens que João tinha batizado eles, que eles estavam lavados, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E eu quero falar sobre esse versículo 7. Ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porque é justamente isso que acontece com a gente na maioria das vezes. A gente está cheio de curiosidade, de vontade, de querer saber o tempo de Deus para as coisas. De saber então quando é que Deus vem, quando é que Deus vai entrar nessa situação, quando é que Deus vai mudar essa situação, essa história, quando é que Deus vai me dar vitória nisso, ou quando é que Deus vai vir com o seu juízo sobre algo, quando é que Deus vai se apresentar. E Jesus responde para eles, porque eles estavam perguntando se Jesus então já ia vir para restaurar Israel. E Jesus fala para eles: não pertence a vós saber qual que é o tempo que Deus estabeleceu pelo seu poder. E essa é a mesma resposta que Deus dá para a gente. Não cabe a nós sabermos o tempo sobre nada, porque Deus que estabeleceu com o seu próprio poder esse tempo. E a palavra dele já fala que Deus tem tempo certo para todas as coisas, mas o nosso coração é tão ansioso, a gente vive na nossa humanidade tão forte que a gente não consegue entender que a gente não precisa saber o tempo de nada. A gente só precisa viver. Então, como é que a gente vive sem ter uma expectativa sobre o tempo que Deus vai fazer alguma coisa? Porque aí ele fala aqui, ó, no versículo 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Ele, no versículo anterior, falou que
Não compete a nós sabermos o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí no versículo 8 ele fala, mas recebereis o poder. Que engraçado, Jesus realmente tem uma forma única de querer demonstrar as coisas para nós. Então, não compete a nós sabermos, porque Deus estabeleceu pelo seu próprio poder todas as coisas. Mas ele fala que nós receberemos o poder da glória de Deus, o poder de vivermos de maneira sobrenatural o reino de Deus na terra. E ele fala, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, eu entendo aqui que a única forma de a gente viver no poder, debaixo desse poder de Deus, sem ficar preocupado com alguma coisa que Ele estabeleceu pelo seu próprio poder, é só quando nós estivermos com o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo em nós que vai nos permitir que vivamos uma vida aguardando o que é mais glorioso para nós que somos filhos, que é a volta de Jesus. A gente não sabe quando vai chegar, a gente não sabe exatamente quando que as coisas vão acontecer, o dia, a hora. A gente sabe que tudo está se aproximando, mas o tempo exato, eu não sei, você também não sabe. Mas não cabe a nós sabermos. O que cabe a nós? Vivermos o poder de Deus. E quando que esse poder vem? Quando eu e você vivermos e estivermos cheios do Espírito Santo. Quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, o que nós temos que pedir o tempo todo para Deus? Que o Espírito Santo dele esteja o tempo todo em nós. Que a gente não se afaste do Espírito Santo. Que a gente não deixe de estar vivendo com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo dirija a nossa vida, que Ele governe. Tudo nós precisamos depender dEle, esperar nele, confiar nele, porque quando nós temos o Espírito Santo, então nós temos o poder, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E Jesus, quando estava subindo ao céu aqui, Ele fala, vocês vão receber poder quando vier o Espírito Santo. E sabe o que acontece conosco nos nossos dias de hoje? É que nós já temos acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo já está entre nós. Nós já podemos acessar, nós já podemos pedir para que Ele habite e nos governe. Porque Jesus já foi, orou por nós antes de ir, nós que viríamos a crer nele através da palavra de Deus. Nós cremos nele e antes de ele ir, Ele deixou o Espírito Santo para que nós hoje pudéssemos viver o poder dele. Olha que coisa maravilhosa. A gente não pode ver Jesus fisicamente, mas nós, através do poder do Espírito Santo que está em nós, nós sentimos Jesus, porque Jesus é o Espírito Santo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é um só. É nisso que nós cremos, que hoje nós temos acesso ao poder de Deus, através do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Aí ele continua, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. E se até a última parte da terra, somos nós. Nós seremos e somos e devemos ser testemunhas de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós somos testemunhas. Então, o que nós precisamos fazer? Testemunhar o tempo todo quem é Deus, quem é Jesus, através do poder do Espírito Santo que está em nós, porque é o próprio Jesus em nós. Há poder em você, há poder em você. Você tem esse acesso a esse poder através do Espírito Santo. Então, queridos, nós não precisamos saber exatamente quando é que Deus vai ouvir as nossas orações, quando é que Deus vai entrar numa causa, quando é que Deus vai voltar, quando é que Jesus vai vir na nuvem de glória, porque fala aqui, ó, lá no versículo 9 vai falar assim, e falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Imagina, os discípulos estavam lá, Jesus tinha subido uma nuvem,
veio, sumiu. Aí os homens já falaram assim para eles, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Né? Imagina eles olhando, meu Deus, Jesus. Aí os anjos falam aqui, ó, e os homens, né? E quando os dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, os homens falando. Esse mesmo Jesus que foi levado para o céu há de vir da mesma maneira que os vistes ir para o céu. Queridos, essa é a nossa esperança gloriosa, a volta de Jesus, quando nós não sabemos e não cabe a nós saber, porque Deus estabeleceu isso sob o seu poder, mas há uma certeza, há uma garantia de que Ele virá, Ele virá, Ele virá, e isso nos basta. Esse poder nos basta. Nós temos que ter essa esperança de viver essa vida que nós vivemos hoje, cheio do Espírito Santo, que é cheio do poder de Deus, termos Jesus em nós, aguardando a volta dele. Não cabe a gente saber o tempo, cabe a gente viver o poder do Espírito Santo. Não cabe a mim nem a você saber o tempo de nada. Não fique angustiado, não fique perturbado, não gaste a sua vida, a sua esperança, não se desfaleça, não se desanime, não acabe com a sua alegria, não coloque sua vida ao léu, não viva de maneira sem entender, buscando entender todas as coisas, não viva uma vida sem entendimento, querendo ser conhecedor de tudo, saber sobre tudo. É loucura, não vale a pena. Não cabe a gente saber o porquê e o tempo que Deus tem para tudo. O que cabe a gente é viver o poder do Espírito Santo em todo o tempo, sermos cheios do poder do Espírito Santo. Devemos ser cheios do poder do Espírito Santo. E é isso que eu quero encorajar você, através dessa mensagem curta, rápida, de que Ele virá. Ele virá. E que nós temos hoje esse acesso a Ele através do poder do Espírito Santo. Ele já orava por nós. Ele já sabia de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que você está passando. Não se preocupe com o tempo. Não gaste tudo que você tem pensando no tempo que Deus vai responder, no tempo que Deus vai aparecer nessa situação. Mas gaste toda a sua vida cheia do poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração nessa noite, que eu e você, que a igreja de Jesus nessa terra seja uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, para que Ele, quando vier buscar a sua noiva, que será um dia tremendo, maravilhoso, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar, essa é a palavra de ânimo, de encorajamento que eu quero deixar para a sua vida. Não se preocupe com o tempo, se preocupe com ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu desejo para você paz, prosperidade, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, com saúde, com paz, que Ele te dê todas as ferramentas que você precisa para ser testemunha viva dele nessa terra, cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe vocês.